fácil. Sempre a gente treme nas bases. Mas, quando começamos essa série, uma série Independência ou Morte, né? Esse nome, fazendo um trocadilho com o nosso mês, né, de Independência ou Morte, quando Dom Pedro I falou, vamos ficar independente de Portugal ou vamos morrer pelo Brasil. Nós colocamos, vamos depender de Deus, mesmo que isso custe sacrifícios. E aí foram montando a série e de repente eu vi que eu fiquei com Ezequiel. Eu falei assim, meu Deus do céu, 48 capítulos. Ezequiel, mas como eu amo esse livro, irmãos, eu amo. Eu não tive coragem de declinar com Ezequiel. Mas eu confesso que eu fiquei, Senhor, como... E aí ela põe o título, O Sentinela, simplesmente o livro inteiro. Né? O pastor Nivaldo falou da desobediência de Daniel, dá para você dar uma resumida no livro. Valdeir falou sobre Jonas. Domingo passado ele leu Jonas inteiro. Eu lembro quando ele leu, eu falei, Jesus amado, você não me deu nem o texto ainda que eu vou ler. Qual capítulo que eu vou ler de Ezequiel? O senhor já está me dando as ideias, mas qual capítulo que eu vou ler? E quando a gente terminou o culto aqui, que foi uma bênção ouvir o Valdeir, eu falei, Senhor, faz isso comigo, senão eu estou aqui em agonia. E na minha devocional, logo na segunda-feira, Deus falou, é esse aqui que você vai usar. Glória a Deus. Irmãos, Deus, meu desejo é que eu consiga transmitir o que Deus tem falado comigo nessas últimas 3, 4 semanas. E que o seu coração possa estar aberto. E que você, se você nunca leu o livro de Ezequiel, que você leia. Porque Ezequiel é maravilhoso. Eu demorei muito para ler esse livro inteiro. E confesso que a primeira vez que eu li, eu não entendi nem metade. Mas eu gostei. E depois, lendo esse livro, num contexto da Bíblia em ordem cronológica, os irmãos sabem que eu amo essa Bíblia, eu comecei a entender mais e mais. Porque Ezequiel tem um contexto. Nós vamos falar sobre isso hoje. E eu quero que você esteja com o seu coração aberto. Então, se nós sairmos daqui e você entender o que Deus colocou no meu coração, e se porventura você nunca leu esse livro, você chegar e começar a ler, eu vou ficar muito feliz. O sentinela, ou o atalaia. Ezequiel 3,17, Deus falou para ele, filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve-lhes a minha advertência. Deus fez Ezequiel um sentinela. O que é um sentinela? Sentinela é um soldado armado que guarda um posto. Em geral, ele está sozinho. Difícil, né? Uma posição muito importante, mas uma posição também muito solitária. É um indivíduo que vigia, que guarda. Então, ser sentinela tem um sentido de guardar, de vigiar. E lá em Israel, em geral, esse sentinela, além das armas, tinha o quê? Tinha um chofar, né? Tinha uma trombeta. Porque muitas vezes, para anunciar o que ele estava vendo, ele precisava de uma trombeta. Ezequiel, quando você lê o livro dele, você percebe que ele era de uma família de sacerdotes. Ele nasceu numa linhagem de sacerdotes. Seu pai era sacerdote. Então, ele era um sacerdote. Ele foi treinado a vida inteira para ser sacerdote. Mas, então, Deus chama ele para ser profeta. Diferente. Ainda mais na época que ele estava. Porque, na época que ele estava, os sacerdotes, infelizmente, muitos estavam se envolvendo. E não com os reis, com a monarquia. E não chamavam a atenção. E o profeta era aquele que ia lá e apontava o dedo na ferida. Ele sabia que ele ia ser um sacerdote. Mas aí ele descobriu que Deus tinha um chamado para ele de profeta. Tem gente que Deus chama para profeta e sai correndo. Fica a dica aí, ó. Ouve até o fim que eu vou falar. Um sacerdote que conhecia muito bem o templo, conhecia muito bem a cidade de Jerusalém, mas não era lá que ele estava mais. Olha só, se você olhar no capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim, era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados. Ele não estava mais em Jerusalém quando ele foi chamado para ser profeta. Junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim. No 5º dia do 4º mês. Bem detalhista ele.
Outra coisa muito interessante, eu não sei se você sabe, o significado do nome de Ezequiel. Ezequiel significa Deus fortalecerá. Deus é forte. Então, o nome dele estava dizendo, falando de quê? De força. Olha que interessante, o nome dele explica parte do seu ministério e como Deus o fortaleceu ao longo da sua vida. Ele era um homem forte, ele foi um profeta duro. As profecias dele foram fortes. E Deus falou para ele assim, olha só, 2:6, não tenha medo. Ainda que te cerque espinheiros e você viva entre escorpiões. Precisa ser forte, né? Viver entre escorpiões tem que ser forte. Aí olha só, Deus continua. A nação de Israel não vai querer te ouvir, porque não quer me ouvir. Pois toda a nação de Israel está obstinada e endurecida. Eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. A sua testa vai ser mais dura que as pedras. Então não era fácil Ezequiel, não. Ele não se dobrava fácil, não. Deus preparou ele. Eu fico pensando, eu acho que Ezequiel era colérico. Mas tudo bem, isso é um outro assunto quando a gente fala de temperamento. Mas ele era um homem forte. Deus orientou seus pais para dar um nome forte para aquela criança. Pensa bem, você escolhe os nomes dos seus filhos aí. Por isso que a gente tem que orar para escolher o nome dos filhos. Mas Deus tinha um propósito para aquele menino, que desde quando ele nasceu, a mãe dele chamava, Deus te fortalecerá. Deus é tua força. Deus é tua força, vem aqui. Deus é tua força, vem para cá. Deus é tua força, vamos para lá. Profetizando na vida desse menino, desde que ele nasceu, que Deus seria a força dele. Qual é mais ou menos o contexto, irmãos? Vamos tentar resumir, porque a história é longa. Nós estamos falando de uma época que ele já estava no exílio. Então, o que tinha acontecido? Houve uma reforma, o rei Josias foi um rei que começou a governar muito cedo, mas ele foi um rei fiel. Ele levou o povo à fidelidade ao Senhor, ele restaurou o templo, ele era um rei fiel. Mas quando a gente lê lá em 2 Crônicas, muitas das pessoas faziam as coisas que o rei pedia, mas o coração delas ainda não estava convertido. Mas esse rei tinha um coração convertido. No final da vida, ele deu uma bobeira, foi fazer uma guerra que não era dele, lá no Egito, acabou morrendo. E aí o filho dele assume, um jovem, 18 anos, Joaquim, não servia ao Senhor. Jeremias estava nessa época em Jerusalém, então possivelmente Ezequiel ou conheceu Jeremias, ou foi afetado pelas palavras do profeta, isso a Bíblia não deixa claro, mas eles são da mesma época. Claro, Jeremias um pouco mais velho. Mas a verdade é que Jeremias exortou o rei Joaquim para que ele obedecesse Nabucodonosor. Para que ele fosse para o exílio, que Deus ia cuidar desse povo. Ele, no começo, ele não quis obedecer, ele perseguiu o profeta, mas que no fim ele acabou obedecendo. Junto com ele foi praticamente os filhos dele, as pessoas mais importantes, os jovens mais importantes. Possivelmente é nessa época que foi Daniel, que foi Mardoqueu e que foi Ezequiel também. Junto com esses 10 mil judeus que foram para a Babilônia. Então, na verdade, ele queria, Deus falou através de Jeremias, vão para lá. Só que aí algumas pessoas ficaram em Jerusalém. E aí, Nabucodonosor deixou Zedequias para ser rei de Israel. Só que Zedequias também não servia ao Senhor e não obedeceu Jeremias. E aí, nós vamos ver, durante a profecia de Ezequiel, que Jerusalém foi totalmente destruída pela desobediência de Zedequias. Mas até então, essas pessoas que saíram para a Babilônia não sabiam. Não sabiam não, porque Jeremias já estava falando. Mas eles saíram de Jerusalém sem destruição. Eles saíram de Jerusalém com o templo intacto. Então esse é o contexto do Ezequiel, quando Deus chama ele. Mas olha só que interessante. É provável que esse homem de Deus tenha lido a carta de Jeremias. Jeremias mandou uma carta para essas pessoas que estavam lá na Babilônia. Olha só, é um trecho muito conhecido da Bíblia, mas às vezes as pessoas não fazem essa ligação. Está lá em Jeremias 29. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Presta atenção,
que eu deportei. Foi Deus que permitiu eles irem para a Babilônia. Deus estava no controle. E aí ele continua. Construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam dos seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor a favor dela. Judeu não gostava muito de orar por outros povos, né? Ainda mais sendo deportado. Mas Deus falou, ora, abençoa essa cidade, ora por ela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Por quê? Porque esses falsos profetas diziam, gente, rapidinho nós vamos voltar para Jerusalém. Fica tranquilo, não precisa fazer nada por aqui não, que nós vamos voltar. E Jeremias falou, não é assim. Olha só, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa e vocês voltar. Concorda comigo que 70 anos é bastante? Não dá para ficar sem fazer nada por 70 anos. Então, aquele povo estava ouvindo conversa fiada. E aí, o famoso versículo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não causar danos. Planos de dar esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. De verdade, eu acho que Ezequiel leu essa carta, porque ele era um exilado. Eu não sei se Deus chamou ele antes ou depois dessa carta. Mas a verdade é que ele acreditava na integridade do profeta Jeremias e naquilo que Deus tinha para ele. E aí, ele foi chamado para justamente cuidar daquele povo que estava lá no exílio. Olha só que interessante, Jeremias disse também outra coisa. Jeremias 24, 4, 7, Jeremias viu 2 cestos de figos. Figos podres, mas podre mesmo. E o outro cesto de figo era figo bom, mas bom mesmo. E aí veio a explicação, olha só. Figos bons que seriam plantados e não arrancados. Eu lhes darei um coração para que me conheçam e saibam que eu sou o Senhor. Eles se voltarão para mim de todo o coração, e eu os trarei de volta para essa terra. Então, presta atenção. Quem que eram os figos bons? Os exilados. É preciso ver, para ver num povo tão rebelde, figos bons. Mas Jeremias falou, os que foram são bons. Figos bons. Ezequiel via um povo rebelde, obstinado. Deus via figos bons. Só que para isso ele tinha que trabalhar. Só que para isso ele tinha que profetizar. Só que para isso ele tinha que pastorear. Ele disse, eu vou dar um coração para esse povo diferente. Eu vou trocar o coração deles de pedra por um coração de carne. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência aquilo que não existe, falou para Jeremias, esses são os figos bons. Esses que foram. Daria até outra pregação, porque Jeremias ficou justamente com os figos podres, né? Coitadinho de Jeremias. Mas aí eu pensei, quando eu fiquei com Ezequiel, eu falei, antes Ezequiel do que Jeremias. Porque explicar Jeremias, coitadinho, né? É difícil demais o que esse homem sofreu. Mas eu quero que vocês pensem em todo o contexto agora, e todo mundo, por favor, abre sua Bíblia em Ezequiel 33. Que esse foi o texto que eu quero ler inteiro com vocês. Chama Ezequiel a sentinela. Essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes, quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra, tocar a trombeta para divertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, ele se livraria. Mas, se a sentinela vir chegar a espada
e não tocar a trombeta para divertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade. Mas eu considerarei a sentinela responsável pela morte desse homem. Olha como foi um chamado forte. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá em sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Filho do homem, diga à nação de Israel, é isso que vocês estão dizendo. Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós. Estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que eu não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes eu tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos. Porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel? Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas, a retidão do justo não o livrará se ele se voltar para a desobediência. E a maldade do ímpio não o fará cair se ele se desviar dela. E se o justo pecar, não viverá por causa da sua justiça. Se eu garantir ao justo que ele irá viver, mas ele, confiando em sua justiça, fizer o mal, de suas ações justas, nada será lembrado. Ele morrerá por causa do mal que fez. E se você disser ao ímpio, certamente você morrerá, mas ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo, se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se ele devolver o que roubou, se ele agir segundo os decretos que dão vida e não fizer mal algum, é certo que viverá e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo, certamente viverá. Contudo, os seus compatriotas dizem, o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. Se um justo se afastar da sua justiça e fizer o mal, morrerá. E se um ímpio se desviar da sua maldade, fizer o que é justo e certo, viverá por assim proceder. No entanto, ó nação de Israel, você diz, o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de acordo com seus próprios caminhos. E aí, dá uma mudada no tema e ele continua. No 5º dia do 10º mês, do 12º ano do nosso exílio, um homem que havia escapado de Jerusalém veio a mim e disse, a cidade caiu. Aquilo que ele havia profetizado aconteceu. A cidade caiu. Ora, na tarde do dia anterior, a mão do Senhor estivera sobre mim. Nós vamos falar sobre isso. O que aconteceu nessa tarde? E ele abriu a minha boca antes de chegar aquele homem. Assim foi aberta a minha boca, e eu não calei mais. Então me veio a palavra do Senhor, filho do homem. O povo que vive naquelas ruínas em Israel está dizendo, Abraão era apenas um único homem, e contudo possuiu a terra. Nós somos muitos, com certeza receberemos a terra como propriedade. Diga a eles, assim diz o Senhor. Uma vez que vocês comem carne com sangue, voltam-se para os seus ídolos, derramam sangue, como deveriam possuir a terra? Vocês confiam na espada, vocês fazem coisas repugnantes. E cada um de vocês contamina a mulher do seu próximo. Vocês são adúlteros, vocês estão entregando seus filhos para Moloque, estão sacrificando, vocês estão fazendo coisas erradas dentro do meu templo. Como é que vocês podem dizer que vocês vão herdar essa terra? Tudo que Deus já tinha mostrado para Ezequiel, tá certo? É só o Senhor confirmando ele como profeta. Deveriam vocês possuir a terra? Diga isso a eles. Assim diz o soberano Senhor. Juro pela minha vida. Os que restam nas ruínas cairão à espada. Os que estão no campo entregarei aos animais selvagens para ser devorados. E os que se abrigam em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra um deserto abandonado. Darei fim ao poder de que se orgulha. E tão arrasados estarão os montes de Israel, que ninguém desejará passar por lá. Mensagem fácil ou mensagem dura, irmãos? Oh, meu Deus.
Eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver tornado a terra um deserto abandonado, por causa de todas as práticas repugnantes que eles cometeram. Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas da casa, dizendo uns aos outros: venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. Aí eles começaram a ouvir Ezequiel, né? Porque aí ficou claro que ele estava falando a verdade. Olha o que Deus diz: o meu povo vem a você como costuma fazer, se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz. Então a gente descobre que Ezequiel tinha uma voz bonita e que louvava o Senhor e que sabe tocar um instrumento, então ele também era um músico, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Chamado. Qualquer semelhança com esse povo, com a nossa sociedade atual, é mera coincidência. Não, não é. Era um povo que gostava de ouvir mentiras, cheios de ídolos no coração. Consultavam a Deus, mas também consultavam os ídolos. Gente, nós estamos vendo hoje em dia crente que está indo no centro de macumba. Era isso. Vamos ouvir o que Deus tem. Tão gostoso ouvir Ezequiel cantar com essa voz maravilhosa, falando palavras, mas não acreditava em nada. Não fazia nada o que ele dizia. Consultar a Deus, irmãos, não é a mesma coisa que amar, obedecer, crer e temer. Você pode vir todo dia aqui na igreja porque você quer consultar a Deus. Você pode ligar para o pastor: ora por mim, tem os crentes dos montes, vamos lá no monte, vamos consultar a Deus. Mas consultar a Deus não é orar, não é amar a Deus. Não é temer a Deus. É simplesmente consultar a Deus. Coração dúbio. Deus é um Deus ciumento. Eles ergueram ídolos em seus corações. Eles colocavam o Deus Altíssimo no mesmo patamar desses outros deuses. Vamos ver o que aquela lá fala, mas vamos também sacrificar aqui para Deus. Era assim. Era assim que eles estavam fazendo. Eles estavam profanando o templo. Ezequiel, logo de cara, o primeiro capítulo de Ezequiel, que todo mundo fica achando estranho o primeiro capítulo, que ele vê uns objetos diferentes. Mas foi a forma dele descrever a glória do Senhor. E Deus mostrou para ele depois a glória do Senhor saindo do templo. Porque eles achavam que só porque Deus falou que aquele templo, por causa da história de Davi e de Salomão, Deus estava ali, mesmo ele fazendo tudo errado. Irmãos, isso aqui é uma construção, isso aqui é uma estrutura. E eles achavam que a glória do Senhor estava lá. E Ezequiel falou: gente, eu vi a glória do Senhor sair do templo. Não está mais lá. Deus deixou esse templo faz tempo. Segura essa história de templo. Os cativos que estavam lá, eles tinham que reconhecer que eles também haviam pecado. Não era só os que tinham ficado em Jerusalém. O povo havia pecado. O povo havia destruído a relação deles com Deus. É interessante que quando uma catástrofe como essa acontece, qualquer catástrofe, o mundo das pessoas desmorona. Cada pessoa reage de um jeito. Tem um grupo que reage, mas as reações mais comuns aqueles que negam, não está acontecendo nada, e os que desesperam. Se você olhar, era exatamente isso que acontecia. A negação, ela recusa-se a reconhecer a catástrofe. Não, nós somos o povo escolhido de Deus, isso não vai acontecer com a gente. Mas a vida estava um regaço. Negação. Quantas pessoas negam a sua vida? Negam sua história, a família está despedaçada. Mas ele está achando que está tudo bem, não precisa de ajuda, não precisa ler a Bíblia com os filhos, não precisa orar com a esposa. Está tudo destruído, mas ele nega. Não, vai dar tudo certo, Deus está comigo. E o desespero? O desespero é entorpecido pela catástrofe. Eles acham assim, é o fim do mundo. Deus não existe, a vida acabou, os propósitos são inviáveis. E eles paralisam, porque o desespero paralisa. A negação faz você se distrair. Por quê? Para negar, você tem que ocupar a mente com outra coisa. Então você fica distraído. O desespero paralisa. E aí você começa a falar: Deus não é justo. E aí Deus diz: eu que não sou justo?
Gente, irmãos, uma vez, há uns anos atrás, eu estava brava com uma situação. Por isso que eu gosto de Ezequiel. E eu olhei assim, Senhor, isso não é justo. Aí eu fui lá ler Ezequiel. Aí, vocês dizem que eu não sou justo. Falei, tá bom, Senhor, não quero falar mais isso. Minha justiça são trapo de imundícia, irmão. O nosso Deus é justo porque Ele vê todo, Ele vê o coração de tudo. Ele vê as intenções do nosso coração. A nossa justiça é trapo de imundícia. Quando a catástrofe aconteceu e eles foram deportados, a primeira reação foi negar. Não, nós vamos voltar. Jerusalém não vai ser destruída. Por quê? Porque tinha um monte de falso profeta dizendo isso. Vai dar tudo certo. O Brasil é um celeiro de profetas. O Brasil vai ser responsável por um avivamento nesse mundo. Mas cadê a igreja fazendo as coisas? Vai dar tudo certo, não tem problema, porque já profetizaram que nós vamos ser assim no Brasil. Deus não vai deixar isso acontecer. E eles se recusavam o que estava na cara deles. Eles estavam fazendo coisas erradas. Eles estavam escravizando seus próprios irmãos israelitas. Eles estavam vivendo vida de adultério. Eles não estavam sendo dizimistas fiéis. Eles pararam de descansar. O sábado era dia de trabalho como qualquer outro. E além de tudo, eles não obedeceram. O que Jeremias falou, constrói casa, abençoa essa terra. Não, as distrações não davam tempo de fazer o que Deus tinha obedecido. Mas Ezequiel enxergou. Numa época onde os falsos profetas enchiam de esperanças do grupo da negação e tentavam ganhar a atenção dos desesperados, que era uma mensagem superficial e que não envolvia nem arrependimento e nem obediência. Irmãos, presta atenção. Quando você começa a ouvir profecia que diz que você é muito legal, que tudo vai dar certo para a sua vida, começa a desconfiar. Porque, olha, é difícil que a gente está assim, zeradinho, né? Ou vocês são diferentes de mim? Se Deus não te deu um puxão de orelha, irmão, fica atento. Se faz tempo que você não recebe um puxãozinho de orelha de Deus, fica atento se você não está ouvindo falsos profetas. Porque Deus conhece teu coração. Facinho da gente desviar. Sim ou não? A mensagem deles não envolvia arrependimento nem obediência. Alguma semelhança com esse tempo, né, Deise? Da super graça. Posso fazer tudo que Deus me ama. Espera aí, não é bem assim não. Mas hoje nós ouvimos isso. Gente que serve o mundo, vem para a igreja domingo. Consultar a Deus. Mas olha, isso é uma verdade. Mas você precisa ser um homem de fé para você ver figos bons nessa geração. Deisoca, quando eu estava lendo isso, eu lembrei de você lá chorando em frente àquela escola. Vendo aqueles adolescentes, tudo saindo doidinho. E Deus falou o que para você? Figos bons. Sabe por que você às vezes não fala de Jesus e não é um atalaia? Porque você acha que não vale a pena. Você não olha com os olhos de Deus. Mas lá no teu trabalho tem figo bom. Você está vendo? Ou você está quieto porque você já conformou que é tudo figo podre. Se Ezequiel fosse para a vista dele, ele não falava nada, gente. Porque aquele povo era obstinado. Mas Deus deu uma testa para ele. Ele tinha a testa mais dura do que a rocha. E ele falou, não, se Deus está falando que tem figo bom aqui, eu vou falar. Eu vou profetizar. E aí você vê em Ezequiel o quê? Os ossos secos virando exército. Precisa ser homem de fé para ver isso. Aí Ezequiel vê o templo e corre um rio do trono. E o rio desce e começa a afundar. E ele começa a mergulhar no rio. E em volta desse rio tem árvore. E todo mês tem fruto. E o fruto dá cura. Precisa ser um atalaia verdadeiro para ver isso. Mas ele viu. Ezequiel reconheceu que o povo não gostava de ouvir essas advertências. Mas o testa dura estava ciente da sua comissão. Independência ou morte. E eles, embora eles não quisessem ouvir, irmãos, Deus tinha um jeito diferente de falar. Porque Deus mandava Ezequiel fazer umas coisas esquisitas também. Dorme 390 dias do lado direito.
Dorme 340 dias do lado esquerdo. Porque ele fazia essas coisas. Se o pessoal não queria ouvir, mas eles viam isso, eles ficavam curiosos. Estratégias. Deus dando estratégias para Ezequiel. Ezequiel corta o cabelo com a espada. Gente, vocês já imaginaram? Fazer o cabelinho e a barba com uma espada? E aí eles vão perguntar. Parte do cabelo você manda para cá, parte do cabelo você manda para cá. Tudo tinha um significado. Aí o povo ficava curioso. O que tem a ver? Esse cabelo foi para cá, esse cabelo... Aí, ó, Ezequiel, estratégico. Bora ver, era isso aí. Gente, não dá para falar tudo, né? 48 capítulos. Mas eles precisavam reconhecer que assim como Jerusalém, eles estavam destruídos por dentro. Aquele povo estava destruído espiritualmente. Eles tinham uma mistura tão grande na vida espiritual deles que eles estavam destruídos. Gente, tem alguma semelhança com o nosso mundo de hoje? Uma mistureba. E os crentes estão se deixando levar, sabe por quê? Falta conhecimento, porque falta o quê? Leitura. Consultam a Deus, mas não buscam a Deus. Consultar é diferente. O propósito da mensagem, mas o mais lindo de tudo, irmãos, que Ezequiel era duro, mas ele falou assim, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Deus não quer que o ímpio morra. Irmãos, às vezes a gente até quer que o ímpio morra, mas Deus não. Semana passada o Valdeir falou sobre Jonas, né? Que Jonas, quando Deus perdoou Nínive, Jonas ficou o quê? Animado, feliz da vida? Ficou bravo. Mas Ezequiel, por mais duro que ele fosse, ele dizia, mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Irmãos, Deus não tem prazer na morte dos assaltantes. Às vezes a gente até fala, bem feito. Deixa quieto, não vou perguntar quem já pensou nisso. Bem feito, mas não é assim que Deus sente. Dói no coração de Deus. Dói no coração de Deus esses adolescentes se arrebentando nas drogas. Dói no coração de Deus o suicídio. Dói no coração de Deus o adultério e essas crianças com os pais separados. Dói no coração de Deus. E Ezequiel, na sua dureza na hora de ministrar a palavra, era a mesma intensidade, era a intensidade que ele mostrava, o tanto que Deus amava aquele povo. Ele não quer que vocês morram, não, gente. Ele está vendo figo bom. A gente fica fácil. Por quê? Por que é fácil ver figo podre? Você fica na zona de conforto. Você não é um atalaia, você não é um sentinela. Não adianta nada falar para esse povo. Ninguém quer saber de nada. Eu vou ficar aqui, agente secreto de Deus, né? 007. A frase, saberão que eu sou o Senhor, ela é falada 86 vezes no livro de Ezequiel. Esse povo precisa saber que eu sou o Senhor. Porque, irmãos, muita gente conhece Deus, mas ele não se submete ao senhorio de Deus. A dependência ou morte é difícil. Porque para isso você tem que obedecer o que Deus manda. E aí você vê Ezequiel obedecendo uns negócios tão doidos. Você fala assim, isso não é para mim não. Eu vou te dizer, é. Sabe por quê? Porque Deus quer o seu bem. Deus quer o melhor para você. Ele é Senhor da sua vida. O que precisa ser destruído na sua vida para que você de fato tenha Deus como Senhor? Porque quando Deus não é o Senhor na nossa vida, eu vou dizer uma coisa para você, tem outro ídolo aí. Mesmo que seja você mesmo. Se Deus não for o Senhor da sua vida, vou repetir, tem um ídolo dentro de você. Não sei se é o dinheiro, não sei se é o sexo, não sei se é a prostituição, não sei se é a fama, não sei se é a preguiça. Mas tem um Deus dentro de você, se Deus não for o Senhor da sua vida. O jovem rico precisou ouvir isso, né? Tinha um pedigree, né? Tinha um currículo maravilhoso. Mas Deus não era o Senhor da vida dele. Aí Jesus fala para ele, olha só, faz o seguinte. Vende tudo que você tem, dá para os pobres, vem e me segue. Uau, o negócio é mais embaixo, né? Independência ou morte. Deus pede justamente aquilo que é mais difícil, viu, irmão? Não pensa que ele vai pedir o que você dá fácil. Não pensa, porque isso não vai exigir de você uma confiança radical. Humildade radical. Se for fácil para você,
Você faz com o pé nas costas como esse povo e continua com uma vida dupla. Mas Deus diz, não tem espaço na Jerusalém Celestial para quem tem vida dupla. Não tem espaço. Ele fala sobre, mais do que qualquer profeta, sobre a realidade do julgamento e da ira de Deus. Por quê? Porque eles gostavam muito de ouvir, lembra que um pouquinho antes vieram as profecias de Isaías. Isaías é maravilhoso. Quem não gosta de ler Isaías, irmãos? Uma delícia. Fala da restauração e eles gostavam só de ficar com essa parte. Mas Ezequiel falou, gente, tem restauração sim, mas também tem justiça. E hoje tem essa história, né, de que no fim Deus vai levar todo mundo para o céu. Vocês já ouviram isso? Não, Deus é tão bom, vai levar todo mundo para o céu. Não é o que a Bíblia diz, irmão. Não cai nessa conversa. Vai ler a Bíblia, porque não é isso. O Deus vai fazer de tudo para buscar a ovelha perdida. Foi tão interessante, o pastor Cláudio começou com esse texto, né? Deus faz tudo para buscar a ovelha perdida, mas tem um preço. Tem um preço. Eu gosto muito daquele hino que fala que a bondade, porque é um salmo, né? Que a bondade do Senhor nos persegue. Ela corre atrás da gente. Nós temos um Deus que é tão bom que Ele vai atrás. Ele podia ter desistido do remanescente de Israel. Ele poderia ter desistido, mas Ele viu naqueles 10.000 figos bons. Ele queria fazer um novo povo, um povo que realmente viria essa restauração. Ele não quer a morte do ímpio. Mas olha, gente, tem um fato na vida de Ezequiel que vou dizer para vocês, para mim é dolorido. Você pode ler lá em Ezequiel 24, a gente não vai ler tudo, eu vou contar um pouco para vocês. Deus falou assim para Ezequiel, olha só Ezequiel. Ai meu Deus, essa parte é difícil. 24:15. É a parte mais difícil que eu acho, de verdade. Porque é muita dependência de Deus. É muito amor por Deus. Olha só. Veio a minha palavra do Senhor, disse, filho do homem, com um único golpe. Estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Pelo amor de Deus. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Presta atenção. Aí você já fala, ai meu Deus, o que vai acontecer? Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante de sacerdote. E as sandálias nos pés. Não cubra seu rosto nem com a comida costumeira dos pranteadores. Assim eu falei de manhã para o povo, à tarde minha mulher morreu. A delícia dos seus olhos. E Deus falou, não faça nada disso. Mas havia um propósito nisso. É duro? O que vocês acham? Tinha que fazer esse homem duro, né, gente? Mas se você entender os propósitos de Deus para a vida de Ezequiel, realmente é bem possível que aquilo era necessário para a vida dele. E para aquilo que ia acontecer mais para frente. Mas não foi fácil. A delícia dos seus olhos. Ele devia ser recém-casado, há pouco tempo de casado. Bom, Jeremias, Deus não deixou nem ele casar. Independência ou morte. Eu acho que ele gostava demais da mulher. Não sei, você pode pensar o que você quiser. Mas Deus sabia que ele ia trabalhar na vida de Ezequiel primeiro e depois na vida do povo. Sabe por quê? Porque ele não falou nada e o pessoal ficou muito curioso. Por que você não falou nada? Por que você não falou nada? Por que você está quieto? Porque certamente que eles viam que ele amava muito a mulher. Ele fez tudo diferente. E aparentemente ele ficou um tempo mudo. Porque foi no dia que a mulher dele morreu, irmãos. Depois você pode conferir isso na Bíblia, tá? Foi o dia que Jerusalém foi destruída. Foi no mesmo dia. Tinha um propósito. E quando chegou o atalaia, quando chegou o mensageiro, é esse texto que a gente leu aqui. Ele, no verso 25 do capítulo 33. Chegou o mensageiro dizendo, caiu Jerusalém. E aí fizeram as contas. Depois você vai ver na Bíblia. Foi exatamente, ou no mesmo dia ou no dia seguinte que a mulher dele morreu. E o que era para o povo saber? Aí Deus falou, agora você pode falar. Ele falou assim, sabe por quê? Porque eles foram pegos tanto de surpresa. Zedequias foi tão desobediente. Jeremias falou, Zedequias, não faz isso. Zedequias fazia tudo o contrário.
Até que então Nabucodonosor perdeu a paciência, cercou Jerusalém. Jeremias falou, eu estou vendo o meu povo, gente, comendo seus filhos. E o povo não obedecia, porque eles estavam com fome. E aí Ezequiel falou, sabe por que eu não chorei? Porque o povo vai ficar tão atônito lá em Jerusalém que não vai dar tempo de chorar. Irmãos, eu vou falar para vocês. As pessoas levam na brincadeira a volta de Jesus. Mas eu acho que tem gente que não vai ter tempo de chorar. Não vai dar, vai ficar tão atônito, tão... Sabe quando a pessoa fica em choque? Então ele disse, olha, eles vão ficar em choque, que eles não vão nem chorar. Mas isso tem uma explicação. E eu falei, Deus, qual é a explicação disso? Sabe lá em Eclesiastes? O povo falava assim, você não vai dizer o que tem a ver conosco? E ele disse, quando eles souberam que Jerusalém caiu. O orgulho deles, eles tinham orgulho da cidade de Jerusalém, orgulho do templo, orgulho dos muros. Acabou o orgulho, está tudo uma miséria. Zedequias foi furar os olhos dele, mataram ele lá na frente do outro, uma risaiada. Eu imagino que foi um horror, foi um vexame. Lá em Eclesiastes diz, tem tempo de chorar e tem tempo de rir. Então eu quero voltar com vocês um pouquinho, que alguns anos antes, Isaías chamou o povo e falou assim, vocês precisam chorar. Vocês estão pecando, vocês precisam derramar lágrimas, vocês estão fazendo tudo errado. Aí olha só, gente, é muito forte isso. Deus os chamou para chorar, Isaías 22. Prantear. Mas eles não fizeram. Está lá. Fizeram festa, houve júbilo e alegria, negação, rebeldia, desobediência, superficialidade. E sabe o que eles falaram para Isaías? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vocês conhecem essa frase. Dane-se o que Deus mandou fazer. Vamos morrer mesmo? Olha o deboche. Vamos morrer mesmo? Então vamos comer, vamos festar. Que se dane. Só que na hora que aconteceu, o que Deus falou? Vocês não vão derramar uma lágrima. Meu irmão, eu quero te perguntar, como é que estão seus olhos diante do Senhor? Deus não gosta de olhos secos. Deus gosta de olhos que derrama. Quando Deus fala que você está errado, derrama e vai tomar atitude. Também não adianta Deus falar que você é fofoqueiro, você chora e vai lá e continua fazendo fofoca. Não adianta Deus mostrar que você está tirando dinheiro de alguém, defraudando alguém, você não vai lá e devolve. Que você está numa vida de prostituição e você não se conserta. É chorar e se arrepender. O choro é de arrependimento. Nós vemos lá que Paulo fala que tem uma tristeza do mundo e é a tristeza de Deus. Se você ler Ezequiel, você vai ver que muitas pessoas no Novo Testamento se inspiraram na pregação dele. Não adianta chorar igual o mundo. Choro do mundo leva à morte. É o quê? É o choro do remorso. O choro que leva à vida é o do arrependimento. E arrependimento significa mudar de vida. Quem chora e continua fazendo a mesma coisa, está chorando o choro do mundo. Está chorando o choro do remorso. Mas vai ter um dia, irmãos, que não vai chorar é nada. E Deus falou duro. Ai, ai, você tem chorado pela sua vida. Você tem chorado pelos seus filhos. Pelo seu esposo que está perdido. Pelo seu filho que está perdido. Pela sua família, pela sua cidade, pelo nosso país. Você tem chorado, você tem se derramado. Quando se convoca para oração, o que vem no seu coração? Vem choro ou vem preguiça? Ou você fala, se dane, que se lasque, vai perder tudo mesmo? Isso é muito fácil, é negação. Mas Deus está chamando você hoje para abrir seus olhos. Para você entender o seu propósito. Ezequiel revelou uma linda história de amor. O amor de Deus pela humanidade. Não apenas pelos judeus. A presença deles lá na Babilônia, no meio daquela nação, tinha a ver com o plano de Deus de discipular nações, não só Israel. Deus queria abençoar nações. Abraão, por meio de ti eu abençoarei o quê? Todas as nações. Deus falou para eles, vocês são um reino de sacerdotes, uma nação santa. Vocês têm que fazer diferença nesse mundo. E aí Pedro repete isso para nós crentes. Vocês são sacerdotes, um reino de sacerdotes. Vocês são reis, sacerdotes, nação santa, povo escolhido de Deus. Para quê? Para ficar sentado? Ou para proclamar? Para ser um atalaia? Para anunciar as grandezas daqueles que o chamou.
É para ver os figos bons. Em Isaías 42, ele diz que os judeus eram luz para os gentios. Leve a minha salvação até os confins da terra. Eles demoraram para entender isso, porque eles queriam que todo mundo fosse no templo. Olha que interessante. Eles estavam muito mais preocupados em ficar perto do templo do que conhecer o Deus do templo. Tem gente que só traz visitantes se ele vier aqui no culto. Acha que o pastor que tem que convencer a pessoa. Você é o templo, irmão. Você é o templo. Tudo bem se você trouxer ele aqui para a igreja, vai ser uma bênção. Mas você é o templo. Vimos por meio da desobediência das leis. Desculpa. Eu quero dizer assim, pastor Nivaldo, quando pregou a primeira ministração dessa série, ele falou da desobediência de Daniel. A desobediência de Daniel fez com que o povo visse que Deus era diferente. Sim ou não? Foi para a cova dos leões, não foi comido. Os 3 lá foram para sarça ardente, não morreram. O que era isso? Deus se revelando às nações. Por meio da escravidão, Deus já tinha usado a escrava de Naamã, para Naamã, o sírio, dizer que ele ia adorar quem? E ele ainda pediu para o profeta, me perdoa, será que Deus me perdoa? Eu vou ter que ir com o meu rei, quando ele se ajoelha para adorar aquele Deus, eu seguro a mão dele, mas eu nunca mais vou adorar esse Deus, porque eu sei que tem Deus em Israel, abençoar nações. E a minha pergunta é, será que Deus precisa colocar uma situação difícil na sua vida, para você começar a ser um atalaia? Para você começar a ver que você tem que ser bênção no lugar onde você está? Será que Deus tem que colocar você no estreito? Durante 70 anos de exílio, e pela pregação desse pastor tão destemido, porque Ezequiel foi profeta, foi sacerdote e foi pastor. E ele muito comprometido com Deus. Ele disse que Deus daria um pastor perfeito. De quem que ele estava falando, irmãos? Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele estava preparando o povo. E sabe, daquela geração rebelde, que gostava de negar ou se desesperar, que não queria ouvir, com a pregação desse homem de Deus, saiu Esdras, saiu Neemias, saiu Zorobabel, saiu Ageu, saiu Zacarias e saiu o povo que reconstruiu Jerusalém. Um povo que amava Deus. Porque esse homem acreditou no chamado dele de ser um atalaia. Uma visão do tempo. Eu quero só fechar um pouco com isso. Tem os 8 capítulos finais de Ezequiel, ele vê o templo. E assim, quando você vai estudar, ele vê o templo, tem muitas características do templo que ele conheceu, mas não é a mesma coisa. Então, o que os teólogos dizem é que o que Deus fez ele ver, porque ele diz assim, o templo estava num monte alto. O Monte Moriá não é alto assim, tá, gente? É bem parecido com os outros montes. Ele viu o templo no monte alto. Ele viu a recuperação da adoração no templo. Mas eles entendem que... E ele gasta capítulos e capítulos falando sobre isso. Mas o que eles entendem é que Deus fez Ezequiel... E aí já tinha passado alguns anos de vida, 25, 30 anos do seu ministério. Deus faz Ezequiel ver a glória de Deus no templo novamente. O seu trabalho, querido, não foi em vão. O seu trabalho, meu filho, a glória vai voltar para o templo. O interessante dessa visão é que ele não vê mais um templo contaminado, mas ele vê um templo puro. Ele vê uma adoração sincera. Ele vê a glória de Deus com detalhes. Meu filho, parabéns. A adoração vai ser restaurada. E a glória, a minha glória vai encher aquele lugar de novo. E nós sabemos que isso é uma verdade. E ele nunca mais voltou para Jerusalém. A cidade que ele amava, ele não teve oportunidade. O ministério dele foi todo lá fora. Mas ele foi fiel. E o que ele aprendeu de maneira profunda, vivendo a independência, e agora, maduro, que Deus pode ser adorado em qualquer lugar, sem templo e sem sacrifício, mas tem que ser adorado de coração e em verdade. Os judeus ficavam pensando muito no templo.
Ele dizia, pensa nesse templo. E olha que nós estamos falando de Velho Testamento. Imagina a intimidade que esse homem tinha com Deus, que Deus revelar isso para ele de uma forma tão linda. Você pode me adorar aqui, Ezequiel, porque eu estou procurando quem me adora de coração, em espírito e em verdade. Deus lhe mostra que a sua presença não se limita ao templo de Jerusalém. Hoje, através de Cristo, é muito simples entender isso. Que o nosso templo é o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Jesus falou isso. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o que acontece? Onde tiver a eclésia, eu estou lá. Mas a pergunta é, a eclésia está fazendo o seu trabalho? A glória de Deus tem se manifestado na sua vida. Você tem entendido essa verdade que Ezequiel explicou de uma forma tão forte, de que você é o templo, de que você foi chamado para abençoar nações, que você foi chamado para que a glória de Deus se manifestasse, e que se você ficar negando, ou desesperado, ou desconfiando do seu Deus, você não vai para lugar nenhum, meu amigo. Sabe, irmãos, não adianta fazer muita firula, muito barulho, não. Aconteceu a pandemia, teve um monte de barulho, crente barulhento. Ah, meu Deus, fim do mundo, vamos orar, vamos orar. Mas o que de fato aconteceu quando as igrejas abriram? Tem muito crente assistindo culto, aonde? Em casa fazendo almoço, batendo papo, no WhatsApp. Irmãos, a nossa realidade de hoje é muito parecida com a realidade de Ezequiel. Povo que misturava tudo, um povo que queria achava que podia ouvir de tudo para poder tomar uma opinião, para tomar um caminho, e no fim estavam perdidos, cegos, surdos. Mas olha só, era um povo que ficava olhando a experiência dos outros. Não é essa a característica da pós-modernidade? As pessoas valorizando a experiência. E aí Deus põe um homem que teve muita experiência. Você é a experiência que o mundo precisa ver. A sua vida, a forma como você lida com seus problemas, a forma como você lida quando tem um problema no seu serviço, a forma como você lida quando você fica doente, a forma como você lida quando você fica sem dinheiro, é isso que o povo está vendo. Ele está lendo a sua experiência. Se você for incompatível, aquilo que você fala com aquilo que você vive, você não vai fazer a diferença. Nós somos templo. Ezequiel era um homem íntegro. O que ele pregava, ele vivia. E eu digo para você, você é um templo ambulante de Deus. Tudo começa com a gente. Não importa quão pequeno seja o nosso testemunho, nós somos testemunhos ambulantes de Cristo. E Deus fará crescer esse testemunho, essa história, a sua vida, para trazer de volta as nações a Ele. Você está disposto a aceitar esse chamado? Eu queria que você abaixasse sua cabeça. Eu não sei o que Deus falou com você, como Deus falou com você através da vida desse profeta. Se você precisa destruir alguma coisa na sua vida, para reconstruir algo novo. Se Deus está pedindo para você clamar e chorar e você está só festando. Você só quer vida boa, só festa, não quer trabalho não. Ah, esse negócio de igreja dá muito trabalho, aceitar, não. Eu quero ficar bem, né? A geração, eu quero ser feliz. Ó, tem crente falando essa conversa besta, eu quero ser feliz. Não, você quer servir a Deus? Você quer ser dependente desse Deus? A ponto de de entregar a sua vida, inclusive? Se Deus pedir, vai fazer isso, meu Deus, é difícil, mas eu vou. Eu queria que você conversasse com Deus agora. O que Deus está te chamando para fazer? Quais são os figos que você está se negando a ver? Quais são os ídolos que precisam ser destruídos na sua vida?
Meu irmão, Deus é amor mesmo. Esse livro deixa muito claro, mas Deus não se deixa escarnecer. Ele não vai fazer uma jogada com você. Ele quer que você sirva a Ele em espírito e em verdade. Ele quer que você seja firme com Ele, do começo ao fim. E eu quero te perguntar, você quer tomar uma decisão com Deus? Deus está te pedindo algo nessa manhã que você vai dizer, sim, Senhor, eu vou responder a esse chamado. Sim, Senhor, eu estou com os olhos secos, Senhor. Eu não estou nem orando para não chorar. Mas agora, a partir de hoje, eu vou chorar pela minha família, vou orar pela minha vizinha, pelo meu vizinho. Eu vou falar, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito comigo. Eu não vou ficar mais de boca fechada. Eu vou fazer parte desse projeto. A minha igreja está fazendo um projeto e eu não estou nem envolvido, porque eu não quero trabalho, mas eu entendi hoje que eu preciso ser um atalaia. Que eu preciso tocar trombeta. Que eu preciso tocar o chofar e dizer para esse povo, Jesus vem. Eu não sei quando Ele vem, mas eu quero que o meu trabalho faça diferença nessa geração. Eu quero que esses agapinhos que nós ministramos aí, 10 anos que eu fiquei no agapinho, eu quero que eles façam diferença. Eu quero que vocês, que são mais novos que eu, façam diferença. Que quando eu for bem velhinha e não estiver mais aguentando, vocês estejam firmes. Porque eu fiz a minha parte. Eu quero fazer diferença nas nações. A começar aqui na nossa cidade. Você quer fazer isso? Eu te convido. Não fica parado. Coloca isso diante de Deus e nós vamos orar por você. Eu te convido. Vem aqui, vamos orar. Vem aqui. Se Deus falou com você, eu quero te usar. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu vou te usar. Eu quero que você venha aqui, nós vamos orar. Ser atalaia é ser corajoso. Mas eu sou medrosa. Deus está mudando seu nome hoje, então. Você não é mais medroso. Hoje você é. O Senhor é minha força. Meu nome hoje é Analice Ezequiel. Não combina, né? Mas hoje eu declaro que o meu nome é Deus é minha força. Satanás quer que você se sinta amedrontado, mas ele já é um derrotado. Ele quer usar a sua vida para fazer diferença nas nações. Ele quer usar a sua vida. Não fica aí, se Deus te chamou. Não fica aí. Se Deus te chamou para fazer diferença, Ele vai te usar, Ele vai te dar as estratégias. E Ele vai te dar força nas horas difíceis. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esses atalaias. O Senhor tem nos chamado, Senhor, para essa geração. Que Campo Grande seja diferente por causa de nós. Que onde nós trabalhamos, aonde nós vivemos, as pessoas que nós convivemos, elas sejam diferentes por causa de nós. Por causa da nossa obediência. Porque nós somos íntegros diante de Ti. Corrige nossas vidas, sim, Senhor. Não queremos ser olhos secos diante do Senhor. Queremos ser corrigidos por Ti. Queremos agradar o Teu coração. Abençoa meus irmãos, Senhor. Porque eu sei que eles estão aqui agora, porque eles entenderam isso na vida deles também. Que eles querem isso para a vida deles. E eu quero abençoar, Senhor. Eu não sei em que área específica o Senhor falou em cada coração, mas que o Senhor complete essa obra, Senhor. Que eles não tenham medo, que eles sejam destemidos. Não importa o que passou. O Senhor é um Deus de perdão. O Senhor é um Deus de graça. O Senhor é um Deus de misericórdia. Que eles possam ser aquilo que eles foram chamados para ser. Não importa o que as pessoas falem. O que importa é o que o Senhor fala de nós. Deus abençoa, abençoa. Abençoa o Teu povo, abençoa essa igreja, abençoa, Senhor. Para que o Teu nome seja proclamado. Para que o Teu nome seja elevado às nações. E que o Senhor possa, a glória do Senhor, possa se manifestar onde nós, como templo, estivermos.
Muito obrigada, Deus, pela tua palavra. Muito obrigada por esse homem de Deus que fala até hoje conosco. Em nome de Jesus nós agradecemos e oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês que estão em casa, hoje à noite estaremos novamente aqui para a glória de Deus. Às 8 horas. Já foi ajustado lá o aplicativo, né? Hã? 18. Então, falei 18, mas lá no nosso aplicativo já foi consertado. Ótimo. Então, não vamos esquecer. E se você tem um visitante, alguém que você queira trazer, eu sei que você já ouviu a palavra hoje de manhã, e a palavra da noite é a mesma da manhã, mas se você, eu preciso que você ouça uma palavra. Traga, venha com ele. Porque a direção do Espírito Santo foi que nós tomássemos o reino. E nós, como ágape, para tomar o reino, tivemos que fazer um trabalho muito difícil. Na tomada do reino, tivemos que olhar para dentro de nós, olhar para nossas atitudes, nossos pecados individuais e coletivos, sair pedindo perdão, senão a gente não conseguiria tomar o reino. Tudo por causa dele. Passamos por causa dele. Caminhamos por causa dele. E para ele, toda a glória. Ser atalaia, quero te convidar. E se você quiser ser um atalaia, aprender como fazer isso, quebrar esse medo, esse paradigma, eu te convido a ir comigo, eu te ajudo. Pastor, eu queria aprender como que faz o evangelismo na prática. O evangelismo restaurador. Quero dizer para você que o evangelismo restaurador, ele serve para qualquer área, qualquer lugar, para o trabalho, na escola, porque ele é silencioso. O evangelismo restaurador é silencioso. Eu ensino você. Eu te ensino. Eu te ensino você me vendo lá na praça. Na Praça Ari Coelho. Das 9h15 que eu chego para preparar. Das 9h30 até as 11h. A gente fica na praça. E você vai ver outros estilos de evangelismo lá. De abordagem. Vai ter evangelismo de impacto. No microfone, alguém pregando. E você vai aprender a fazer o evangelismo restaurador. Silencioso, mas eficaz. E se você quer ser um atalaia, como a pastora Ana disse, se você enxergar que lá não tem só pessoas podres, ou na escola, como a pastora também usou como exemplo, você vai se motivar a evangelizar. E eu quero ser exemplo para você. Eu quero ir com você lá. E se você quer, não vou fazer apelo para isso, mas se você quer, pastor, eu quero aprender fazer evangelismo restaurador, me ensine. Agora eu quero convidar os homens a ficarem em pé. Os homens ficarem em pé. Homens, nós temos os matutos, os homens da igreja. No dia 30 desse mês, sexta-feira, Deus deu para o Wesley uma orientação. E nós temos o evangelismo dos homens. E aí ele deu o estilo Wesley de ser o nome de matutos.
Então é o Matutos. Quando a gente fala em Matutos, nós estamos falando de evangelismo de homens. E eu quero dizer para você, eu preciso orientar você, preciso ensinar você a fazer evangelismo de restauração. Eu preciso que você venha com alguém. Geralmente é um churrasco, eu não sei o que vai ser dessa vez, mas que o Wesley que organiza. Mas eu quero que você esteja orando por 3 pessoas. Nós temos aqui, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nós estamos com 30 homens aqui. Vezes 3, 90, não é isso? Então, nós estamos aqui com a possibilidade de três pessoas que você vai orar e vai pedir a Deus: Deus, me dê essas 3 pessoas. Eu quero levar 3 homens para o Matutos no dia 30. Nós não vamos olhar como figo podre, nós vamos olhar como um figo da possibilidade. Aí sim eu quero pedir a você. Eu pedi o Wesley, rapidamente, Wesley. Você vai fazer essa oração e nós vamos profetizar. Já estava preparando o cardápio. Nós vamos profetizar, Wesley. Eu quero que você faça essa oração. O presbítero vai fazer essa oração. E você mentalize, se você tem 3 pessoas, ou 2, ou 1. Mas pensa no máximo 3 aí, ou no mínimo 3, né? E nós vamos orar. Nós vamos começar a orar. E eu queria que você colocasse o teu nome, né? E essa lista lá nos Matutos, para que nós comecemos a orar por essas pessoas nominalmente. Eu me comprometo na madrugada orar por essas pessoas. Eu vou estar 4 horas da manhã orando por essas pessoas. Sim. Nós vamos ver homens que estão caídos se levantando, sacerdotes que estão caídos vão se levantar, os desviados vão voltar. Amém? Mas o profeta vai fazer essa oração profética. E você que quer estar comprometido com isso, eu peço que você levante a mão, porque Deus vai usar aquele. Eu estou compromissado com isso. Eu vou convidar 3 homens. Eu vou convidar homem que está desviado, homem que está caído, homem que nunca viu Jesus. E você levanta a tua mão, ele vai orar e Deus vai entregar nas tuas mãos a estratégia. Deus, obrigado, Jesus, obrigado. Ó Deus, como igreja do Senhor, ó Pai, estamos aqui agora apresentando, ó Pai, esse ministério do Matutos dos Homens, ó Pai. Ó Pai, esse ministério, ó Pai, comprometido com o Senhor, ó Pai. Com o Senhor, apresentamos a vida desses homens agora aqui, ó Pai amado, neste culto. Ó Pai, a vida dos homens que estão nos acompanhando em casa, ó Pai amado, que haja ousadia em nós. Ó Deus, ministramos nesta manhã, ó Pai, a ousadia do Senhor em nós. Essa ousadia, ó Pai, de transformar outra vida de homens, transformar famílias, restaurar sonhos, ó Pai. Ó Pai, nos traz essa capacidade, essa ousadia, Pai. Que essa próxima reunião do dia 30, ó Pai amado, haverá a manifestação da glória do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa igreja, ó Pai. Nos apresentamos, ó Pai, agora diante do Senhor. Que a boa obra do Senhor, que é perfeita e agradável, seja realizada em nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Para quem não sabe, vou terminar com a bênção apostólica, mas está aqui o Nilton, meu irmão, minha cunhada. Não sei se foi apresentado, acho que não, né? Então, Nilton está aqui, foi preletor ontem, né? Eles estão te conhecendo só pelas costas, né? E você, pelas costas, é mais feio. Então, eu prefiro que... Então, a Giane também, a esposa dele, também pode virar assim para ele te ver. Aí, ó. Aqui, aí. Pro lado de cá também, né? Aí ela não é... Ela é bem assim, sabe? Ele teve trazendo uma palestra ontem. Nós tivemos o nosso seminário
do Lighthouse, que é a Sociedade Brasileira de Conselheiros Cristãos, e foi muito usado. Já tem contato, já pedindo contato seu lá de Cuiabá, que pessoas que estavam lá em Cuiabá. Então nós louvamos a Deus. Muito bem, nós vamos encerrar com a bênção apostólica. E a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus Pai possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Bem, Deus abençoe. 5 abraços.